Olá, pessoal. Começa mais um Criminal Simples podcast. Sou Augusto Rodrigues, especialista em ciências criminais e advogado. E eu sou Khalil Hashim, advogado criminalista e bacharelando em criminologia. Hoje estamos com a presença de um convidado muito especial, que é o professor Haroldo Natter, quem tive a honra de ter sido aluno na graduação. Tudo bem, professor Haroldo? Tudo bem, Augusto? Tudo bem, Khalil? O senhor quer se apresentar, professor? Bom, eu gosto, né, Augusto, de falar assim de uma maneira simples. Eu acho até que o advogado gosta de argumentar, né? Então, já argumentando, né, eu acho que esses títulos, né, que eventualmente a gente conquista no decorrer, né, de um percurso acadêmico, né, eles muitas vezes servem para maquiar, né, o verdadeiro indivíduo que se encontra por trás do título, né? Então, eu gosto normalmente de... A palavra que mais me identifica é ser chamado de professor. Eu sinto uma honra muito grande, né, quando as pessoas dizem: "Ô, professor Haroldo, né, tudo bem, como é que vai?", né, do que aqueles que me chamam de advogado, me chamam de doutor, né, em razão da minha qualificação acadêmica. Então, eu quero me apresentar como sendo o Haroldo Natter, professor por vocação, advogado por ideologia, né, e acadêmico, né, por circunstância. Legal, professor. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Para mim é uma honra ter aqui a presença do senhor, né? Mais uma vez aprendendo, né, com tanto conhecimento, estudos aí que o senhor vem desenvolvendo, e hoje vamos ter uma conversa sobre a atuação da autoridade policial na fase preliminar, né, na fase pré-processual, né, que seria o inquérito policial, e tratar justamente dessas cautelares que a autoridade policial normalmente requisita para a autoridade judiciária. Enfim, daí vamos conversar aí a respeito desse tema interessante. Adentrando ao tema, professor, a respeito desse estudo, assim, qual é a visão que o senhor tem? Acho que até a partir dessas grandes operações midiáticas, né, que a sociedade acompanha pela imprensa, né? Augusto, na realidade, toda manifestação intelectual que se produz, né, ela tem uma gênese, né? E a gênese dessa minha preocupação atual, ela se encontra quase que exclusivamente nas modificações, né, do comportamento, né, dos agentes públicos, especialmente, né, das polícias judiciárias, né, após a ação penal 470 lá, que foi a ação penal do mensalão, né? Então, desde lá eu sinto, né, que aqueles espaços conquistados, né, com a Constituição de 88 foram pouco a pouco se reduzindo, né? E a gente vê uma progressão muito grande, né, da tive policial com a prática de atos de absoluto autoritarismo, né? Até eu não gosto porque, em razão das circunstâncias políticas atuais, a gente usa muito a expressão fascismo, mas é uma coisa que muito se assemelha ao fascismo, né? O que me preocupa muitas vezes é que as autoridades elas perdem um pouco, né, a lógica sistêmica que a Constituição impõe, né, no exercício de suas atividades, né? Então, eu defino, regra geral, como existentes algumas premissas que estruturam essa lógica, que devem levar a conclusões, né, que são absolutamente simplórias, né, sob o ponto de vista
da compreensão, né, do sistema judicial penal em especial. Então, né, a Constituição, lá no seu artigo 1º, já impõe lá, como um dos seus fundamentos, né, a dignidade da pessoa humana. Né? Esse é o ponto de partida. Né? E as pessoas, muitas vezes, eu converso com muitos delegados, tanto de polícia civil quanto de polícia federal, e eu vejo que a compreensão de alguns deles sobre estes aspectos é excessivamente limitada. O que me assusta um pouco em razão do poder que essas pessoas têm e dos prejuízos que eles podem causar, né, no aspecto moral, né, das pessoas, né, na história moral das pessoas, né? Então, a gente vê que eles não têm a percepção concreta do que significa esse fundamento, dignidade da pessoa humana. Né? Eu tenho como uma ideia corrente que não se afasta da minha forma de pensar, que, né, só existe uma forma de se declarar o indivíduo indigno, né? É imputando a ele a prática de um ato criminoso. Né? Se a gente for pensar, a lei de introdução ao Código Penal, né, prevê lá no conceito de crime, né, que aquele que comete crime, né, vai sofrer pena de detenção ou de reclusão. Então, a característica principal está que o Estado tem a possibilidade de declarar alguém indigno de viver livre em sociedade. Então, quando o Estado aponta o dedo para o cidadão, né, através de uma denúncia do Ministério Público, por exemplo, né, ou numa queixa, numa ação privada, né, o particular aponta o dedo para um outro semelhante, ele está dizendo, né, e aponta, né, que ele praticou um determinado ato criminoso. O que está se dizendo é que o Estado precisa tomar alguma providência para suspender a dignidade desse sujeito enquanto ser humano, né, para viver livre em liberdade. Então, né, muito embora, né, dentro do cárcere, né, na lei de execução penal, devam ser preservados alguns direitos, né, que não integram completamente o conceito de dignidade, mas preservam algumas características, né, que revelam relativa dignidade. Né? E, muito embora eu também ache que a dignidade ela não pode ser relativizada. Né? Então, nesse sentido, a ação das polícias judiciárias tem me preocupado bastante, porque eles não têm tido quase nenhuma preocupação, né, com a dignidade da pessoa humana. E a gente vê uma série de abusos sendo cometidos, e hoje, em razão das circunstâncias políticas que nós atravessamos, essas pessoas não temem mais serem tidos, né, como repressores, defensores da tortura, né, fascistas. Né? Esses adjetivos não são suficientes para macular, né, aquela sensação interna do indivíduo sobre si mesmo. Né? Então, teve um tempo em que você, por exemplo, se atrasasse uma parcela de um carnê e você recebesse uma carta em casa, né, te cobrando uma dívida, né, já seria suficiente para você entrar em depressão, né? Porque as pessoas diziam, nossa, é extremamente importante, né, você ter o nome limpo. Uhum. Né? Isso numa questão de natureza comercial, né? E a gente sabe, né, que os percalços durante o período que a gente vive, eles são sempre frequentes, né? São raras as pessoas que, ainda as que têm grande poder aquisitivo,
que em nenhum momento atravessam situações que eles colocam, né, em posições, né, que não gostariam de estar, né? Quem gosta, né, de estar devendo, né, para as Casas Bahia, né? Quem gosta de ter um cheque devolvido, né? Hoje nem se fala mais em cheque. Ou quem gosta de, por exemplo, não ter a possibilidade de ter um cartão de crédito, né? Isso, né, causa um efeito psicológico no indivíduo, né, que faz ele ter uma sensação de menos-valia do que os outros e que, consequentemente, também afeta as suas ações, né, no dia a dia, né, das suas vidas. Então, quando você me fez o convite e a gente falou sobre a possibilidade, né, de falar justamente sobre, né, essas mudanças de ação, né, que a gente vem assistindo na sociedade, né, especialmente, né, quando esses membros das sociedades, né, têm poder que lhes é conferido pelo próprio Estado, né, para afetar a dignidade da pessoa, né, eu me senti motivado, né, tendo em consideração de que a gente precisa ter, de alguma forma, uma reação. Tá? Não vamos para frente dos quartéis pedir que o Exército, que as Forças Armadas prendam os delegados. Não é isso. Né? Não é isso que eu quero. Eu quero, né, que se invista em educação, né? E eu sempre achei, né, importante as pessoas terem consciência, especialmente das regras fixadas na Constituição, né? Então, eu acho que essa dimensão, né, a gente tem que ter a partir já, né, da nossa primeira infância, né? Então, eu sinto, né, que a gente não pode ficar estático esperando o caos chegar, né? Que já está batendo a nossa porta, a gente está assistindo aí, né? Que nesse processo seletivo, né? Que especialmente vige no direito penal, né? Assim, determinadas pessoas não são objeto do olhar, né, das autoridades, enquanto outras, em razão de uma série de aspectos, né, são criminalizadas, né, e são mais objetivo, né, do sistema repressivo estatal. Professor, fazendo um apanhado, se pensarmos na nossa estrutura processual penal, que já começa, vamos falar assim, já na fase preliminar, pré-processual, né, do inquérito, pensarmos no nosso Código de Processo Penal, um código de 1941, da época do Estado Novo, feito ali pelo então ministro da Justiça, Francisco Campos, notoriamente uma pessoa autoritária, com uma forte influência fascista. Até deixo já a dica para o nosso ouvinte, que é estudante, no Código de Processo Penal, leiam, estudem a exposição de motivos do nosso CPP, que é feito ali pelo Francisco Campos, e ele faz uma dura crítica ao processo penal de influência liberal. Em resumo, ele defende realmente um processo penal autoritário. E no Brasil temos todo um histórico de autoritarismo, né? Já acabei de citar o Estado Novo, passamos na década de 60, 70, até 80 por uma ditadura militar também. Então tem toda uma cultura autoritária, né, já partindo das nossas autoridades policiais. E o senhor, que até conversamos em off, né, a partir da Constituição de 88, o senhor percebeu assim que houve uma mudança nessa visão das autoridades policiais sobre a forma de conduzir uma investigação, observando ali os direitos e garantias?
E daí houve depois um recrudescimento, um retrocesso a partir dessas operações midiáticas da polícia. Qual que é a visão do senhor? O senhor acredita assim que houve uma melhora para depois um retrocesso, ou sempre teve essa mentalidade autoritária, né, nas nossas forças? A exposição de motivos, né, do Código Penal brasileiro, ela é extremamente atual com o que a gente convive, né? A necessidade de uma projeção maior, né, das atividades, né, de polícia judiciária, em razão, né, o Francisco Campos coloca lá, em razão, né, do surgimento de novos crimes, né, de ações perpetradas por indivíduos, né, sem respeito, né, pela legislação, quando na verdade isso aí é uma inversão completa de valores, né? Então o que se prega lá, e isso, né, depois até aquela proposição do Ministério Público Federal das 10 medidas, né, veio assim, o texto do Francisco Campos cabia perfeitamente na exposição de motivo das 10 medidas propostas lá, né, pelo Ministério Público Federal para a mudança, né, do sistema penal brasileiro, né? Então, assim, as pessoas não evoluíram, Augusto e Calil, né? Especialmente aquelas detentoras do poder, né, que lhes é concedido pelo Estado, né? As pessoas elas não fazem uma leitura, né? Eu muitas vezes comparo diversos magistrados, procuradores da República, promotores, né, delegados de polícia federal, estadual, agentes, etc., né, analfabetos funcionais, né? Eles não conseguem compreender, né, como eu disse, a lógica sistêmica imposta pela Constituição, né? Os avanços conquistados, né, você falou em retrocesso, recrudescimento, né, dessas evoluções que foram sendo conquistadas ao longo do tempo e às custas do sangue de muitas pessoas, né, foram jogadas no lixo aí nos últimos 10 anos. Elas foram definitivamente jogadas no lixo, né? E a população, infelizmente, em razão da ausência do incentivo a uma educação crítica, né, que possibilite ao indivíduo formar a partir de suas próprias informações, né, ainda que essas informações sejam limitadas e sejam fornecidas de acordo com o interesse das categorias, né, dominantes, é possível, mesmo assim, visualizar nas ações dos indivíduos uma tentativa, né, de induzir a uma conduta de aceitação de determinados abusos, né? A gente conversava em off, efetivamente, né, que quando eu comecei efetivamente a advogar e já um período anterior a estagiar, o delegado, ele agredia o seu cliente na sua frente. Tá? E depois, com a Constituição cidadã, né, essas coisas foram, aos poucos, sendo objeto de questionamento, especialmente pelos doutrinadores, né? Eu lembro que eu falava em sala de aula, né, que quem modifica o direito são os advogados, né, e que os conservadores, regra geral, são os membros do Ministério Público e os magistrados, né? E porque o advogado, regra geral, é aquele que tem a função, né, de, dentro de um processo de argumentação, exercer um convencimento capaz de gerar na autoridade a empatia necessária para que ela possa compreender, né, de maneira clara, né, o que sente o indivíduo que está ali
né, sendo processado, né, sendo vítima de uma imputação de natureza criminal, né? Então, eu vivenciei, porque eu comecei a advogar efetivamente nesse período. Peguei ainda uma fase em que a Constituição de 67 era a que organizava, né, as atividades, né, dos entes, né, estatais, políticos, nacionais, né, e posteriormente, né, com a Constituição de 88, né, até a gente pegar o embalo, né, das regras da Constituição de 88, demorou um período. E foi um período muito curto, sabe? Porque a Constituição aí tem, né, pouco mais de 30 anos, né? A gente teve um período para iniciar aplicações daquelas, né, regras estabelecidas na Constituição, que eu calculo que foi ali entre 12 e 15 anos, né, que começou efetivamente a se dar eficácia, né, aos princípios constitucionais. E logo depois disso, né, aconteceu em 88, né, digamos que 12 anos, né, 2000, né, até 2014, por ali, né, a gente teve, até 2010, na verdade, né, a gente teve ali uma acentuada valorização da energia irradiada pela Constituição, e a partir desse período ali, 2013, 2012, 2013, até os dias atuais, a gente vem assistindo um retrocesso intenso. Vamos dar um exemplo concreto de ontem, né? A questão do posicionamento, né, geográfico do Ministério Público na sala de audiência, né? Foi confirmado agora a constitucionalidade, né? Nossa, né, aquilo é sem sentido, né? Sim. E a gente sabe, né, que provavelmente as pessoas que votaram contra, né, uma paridade no posicionamento entre defesa e acusação, jamais, né, enfrentaram os dilemas, né, que enfrenta o defensor, né? Porque quando o promotor está ali sentado à direita do juiz, eu gosto de imitar em sala de aula o Henri Cristo, né? Alguns devem lembrar que a gente falava assim: está sentado à direita do pai, né? O promotor está ali sentado à direita do pai. Nas comarcas pequenas, o promotor é padrinho do filho do juiz, né? Almoça no final de semana, conversa com ele sobre as questões que vão ser objeto de julgamento, né, no almoço de domingo. O gabinete chega lá. E o gabinete do promotor no fórum, muitas vezes. No fórum, né? Não é nem um prédio separado do Ministério Público. É sem sentido, né, não compreender que isso causa, né, uma evidente disparidade, né, entre o poder exercido pelo promotor de justiça, pelo procurador da República e o advogado de defesa. E ainda mais se tratando de tribunal de júri, né? Principalmente que você está ali com juízes leigos, que é o conselho de sentença, e você vê ali um réu com seu defensor, e ali ao centro o juiz-presidente, e ao lado, à direita do pai, né? Como você citou, o acusador, né? Acusador. Passa para o jurado leigo uma sensação errada de que o que o promotor está falando tem mais credibilidade do que o que o advogado de defesa está falando, né? Sim. E mais, assim, os grandes nomes do direito, você não vai encontrar, assim, se você pegar os 10 principais nomes do direito brasileiro, né, 9 deles são advogados. Na história, né? E
você vai encontrar lá um juiz que, justamente por pensar como advogado, se destaca. Né? Mas, raramente, né, você vai ver um membro do Ministério Público se destacando, né, assim, de uma maneira efetiva. Né? A questão está que quando o promotor senta à direita do juiz, né, ele é confundido com o próprio Poder Judiciário. Sim, né? Exatamente. A testemunha que responde à pergunta do promotor, né, do sujeito que está sentado ali, né, até o juiz está numa posição, né, se vai lá na Justiça Federal, a cadeira do juiz está num patamar um pouquinho mais elevado do que do Ministério Público. Né? Assim, é uma vaidade, né, que as pessoas não conseguem, da qual as pessoas não conseguem se libertar, né? Então, e o advogado acaba sendo visto como aquele que está tentando atrapalhar a efetivação da justiça, né? Tendo em vista que os dois ali seriam... E essa tentativa, né? Eu tenho um caso em São Paulo, de uma operação chamada Efeito Cascata, né? Em que há uma tentativa muito consistente do delegado que presidiu o inquérito, né? Que preside o inquérito, não teve denúncia ainda, em criminalizar a atividade dos advogados. Como se o juiz falar ter um grupo de WhatsApp com membro do Ministério Público, né? Eu vi algum país aí subdesenvolvido, uma história parecida, né? Que o juiz sugeriria até ações a serem tomadas pelo membro do Ministério Público, né? E eles pautavam, né, as ações um dos outros mutuamente, né? O juiz pautando a ação do procurador da República e o procurador da República pautando a ação do julgador. E, professor, eu vi também um país subdesenvolvido, não lembro em qual continente, mas era um país bem subdesenvolvido também, em que um juiz ele condenou um político que estava liderando as pesquisas presidenciais desse país e acabou condenando, tirando esse político favorito da disputa eleitoral, e posteriormente ele acabou integrando o governo do político favorecido, do eleito. Eu só não lembro o nome do país, um país subdesenvolvido. Mas isso só acontece, né, em país subdesenvolvido, né? Sim, no Brasil, isso seria impossível. É muito distante, né? É muito distante, sim. Acreditar que isso pudesse acontecer num país como o nosso, né? Onde não existe preconceito, né? Onde todos têm aquele sentimento de empatia pelo seu semelhante, né? Assim, então, aqui seria muito difícil, né? Mas, né, existem países, né, subdesenvolvidos. Graças a Deus, nós estamos num patamar, né, como diria aquele jogador do Flamengo lá, o Bruno Henrique, diferenciado. Né? Exatamente. Porque o que me assusta, Augusto e Calil, é a ausência de percepção social sobre os efeitos deletérios que essas condutas podem causar na sociedade. Sim. Sabe? Assim, as categorias mais humildes, né, elas precisam, de alguma forma, ter uma sensação de pertencimento, e essas categorias acabam adotando posicionamentos que só os prejudicam, né? Sabe? E aceitando, né, esses abusos, né? A gente falava ainda aí no começo da nossa conversa, antes da gravação, sobre a questão do filme Tropa de Elite, né, em que quando o Capitão Nascimento torturava os supostos criminosos favelados, né, para alcançar os objetivos investigatórios, né? Isso é um retrato fiel de um período contemporâneo,
Isso não é uma coisa, não é como o caso dos irmãos Naves, né, que aconteceu aí no período do Estado Novo, como falou o Augusto, né, época de Getúlio Vargas, né, mas as pessoas aplaudiam, né, a tortura. Sim. Né, porque... Eu até, repetindo o que a gente conversou previamente, né? Eu vejo atualmente, com essa percepção da atuação na advocacia, estudo da criminologia, eu vejo agora o filme Tropa de Elite como uma crítica, efetivamente. Tanto a esses abusos, essa atuação mais violenta, assim, da polícia, né? Parece que passa uma visão mais crítica. Mas esse filme, para o público comum, parece meio que uma exaltação da atuação da polícia, né? Muitas pessoas aplaudem as cenas que, em tese, seriam uma crítica em si, né? Essa atuação mais violenta, mais truculenta, enfim. E você vai perceber, Calil, que depois, né, desse Tropa de Elite, do primeiro Tropa de Elite, começaram a surgir no ambiente político, né, os capitães, sargento Farrur, Sim. capitão não sei o que é lá, coronel aquilo, né? Delegado aquilo também. Delegado aquilo, né? E as pessoas passaram, né? Essas pessoas incumbidas de exercer uma atividade repressiva sobre a sociedade passaram a ser, né, campeões de votos, né, nos estados, né? Assim, vamos falar sério, né? O nosso vice-presidente, o Mourão, né? Se eleger senador, né, pelo Rio Grande do Sul, a Damares, né, pessoas, né, absolutamente autoritárias, né, sem nenhum senso, né, cristão, né, não dá para compreender, né, que um sujeito, né, a gente viu aí recentemente um ministro do Tribunal de Contas da União, né, estimulando, né, o golpe, né, e sem uma reação efetiva, né, porque, né, a gente tem que ter mudanças legislativas concretas, né, assim, Dallagnol e Moro no Congresso Nacional é um prejuízo, assim, inevitável e imensurável à sociedade, porque as garantias que foram conquistadas, né, a partir do Pacto de São José da Costa Rica, né, da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, elas estão absolutamente suprimidas, né, e as pessoas não têm consciência, né, do critério seletivo que é exercido especialmente nas atividades da Polícia Judiciária, né? Eu sempre digo, o Augusto vai lembrar, que eu falava, se tiver um policial disponível para atender uma ocorrência e surgirem duas ocorrências, uma na casa, né, do governador Ratinho e outra na casa da dona Josefa, na comunidade da Vila das Torres, né? Qual o critério que vai ser utilizado para quem vai atender? Digamos que a ocorrência inicial, primeiramente comunicada, seja exatamente a da dona Josefa da Vila das Torres. 5 minutos depois liga lá alguém da residência do governador Ratinho. Se for para proteger, o que se vai fazer é que se vai mandar aquela única equipe que está à disposição para atendimento da ocorrência para atender o governador. O critério seletivo é poder político, poder econômico, né? Poder estético também, né? Tem criminalização pela região geográfica, né? Então, se coloca, né, o organismo para atender, né, para reprimir ações, né, onde vivem as pessoas mais pobres,
e para se proteger onde vivem as pessoas mais ricas e com mais poder político. Eu até queria fazer um comentário, aproveitando aqui que o professor comentou desses agentes da segurança pública na política, né? Eu achei uns dados aqui do Fórum Brasileiro de Segurança Pública desse ano, que das eleições de 2018 para essas eleições agora, houve um aumento de aproximadamente 28% de candidatos que sejam de alguma forma provenientes das forças de segurança pública ou militares, enfim. Sim. Então, é uma tendência, assim, que aparentemente tem aumentado bastante, né? E lembrar também que esses candidatos eleitos, eles não chegam lá à toa, né? Não é um processo espontâneo. Tem uma demanda social para isso, tem uma insatisfação social relativa à segurança pública, mas o que o Calil e o Felipe Mota, no episódio anterior, comentamos, né? Aquele sobre abolicionismo penal. É questão de você tratar a segurança pública sempre da ótica repressiva, né? Polícia, o famoso polícia cacete. E não ter também um tratamento preventivo relacionado à segurança pública, né? Medidas preventivas de políticas públicas, né? Que o poder público, o Estado, poderia aplicar. Mas é uma cultura que a gente já vê desde a imprensa, né? A forma como a imprensa noticia a violência urbana, as questões relacionadas à segurança pública, e sempre colocando como solução polícia na rua, repressão, e isso ele acaba gerando esse ciclo, né? Porque você tem uma formação ideológica da sociedade que deve ser representada na urna. Exatamente. Até aquele relatório a respeito da segurança cidadã da OEA, né? Ele faz uma crítica e estabelece ali alguns parâmetros para você conseguir aplicar uma segurança cidadã efetiva, né? E uma das críticas que eles trazem é essa questão de você delegar a segurança pública para as forças de segurança pública. Então, obviamente que todas as atuações que vão ter ali vão ser atuações repressivas, quando na verdade a segurança pública deveria ser assunto dos políticos, dos governantes, que daí eles vão, além de tomar ações repressivas, tomar políticas públicas de prevenção, né? Quando você tem alguém que trabalha ali na ponta, ali na polícia, nas forças de segurança pública, faz sentido que essa pessoa acredite que para melhorar seja você melhorar, de certa forma, essas instituições. É o que essa pessoa sabe fazer. Mas a segurança pública não é só isso, né? A segurança pública também é prevenção, é políticas públicas, investimento em outras áreas, para que você possa, possivelmente, em um futuro, se tiver políticas bem adotadas, até diminuir a necessidade da intervenção dessas forças de segurança pública, né? E essa é uma crítica que traz esse relatório. E esses fatos, né, Calil, eles estão efetivamente comprovados naquelas sociedades, né, que eventualmente não tem uma polícia repressiva tão intensa como a gente tem no Brasil, né? Vamos falar aí da Suécia, da Noruega, né, onde o nível, né, de educação da população é tão grande, né, que as pessoas até abrem mão, né, de uma atividade de segurança pública tão intensa, né, porque não há necessidade dessas polícias, porque, na verdade, eles têm consciência, né, dos limites, né, dos seus direitos e das suas obrigações. E isso tem uma relação bem concreta com o objeto da nossa conversa, que é a limitação, né, dos poderes dos agentes de polícia judiciária, né, das autoridades de polícia judiciária, né? A gente tem lá no artigo 37 da Constituição, né, princípios, né, que estruturam a atividade dessas pessoas que trabalham, né, nas agências de criminalização secundária, como falava o Zaffaroni, né, especialmente essa criminalização secundária que se dá aí através das polícias militares, das polícias civis, agora até das guardas municipais, né? A gente vê que
os ministros mais progressistas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça têm limitado fortemente, né, o poder, por exemplo, das guardas municipais, né, porque eu falava também em sala de aula, o Augusto também deve lembrar, né, que esses agentes privados de segurança, eles se vestem iguais aos militares, né, usam, assim, a vestimenta é muito parecida com as dos militares, né, e isso faz com que eles pratiquem uma série de abusos, né, relativamente às pessoas, né. A gente viu lá num supermercado no Rio Grande do Sul um negro ser morto, né, por 2 agentes de segurança privada, né. A gente viu, por exemplo, isso acontece em todo mundo, né? A gente viu o caso do George Floyd, né, nos Estados Unidos, né, uma coisa absurda. Recentemente teve até absolvição lá de um policial que abordou uma senhora e colocou o joelho sobre o pescoço da senhora, que já estava, né, estava unicamente usando de palavras, né, para atacar uma ação da polícia, e aí foi ademoestada de uma forma absolutamente violência e indigna, né? E isso tem o respaldo, né, de algumas autoridades. A gente está vendo, né, o que fez o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, né, no período das eleições, né, e agora... até aqui no Paraná, a gente viu o comandante-geral da Polícia Militar, né, tratando uma série de criminosos lá que estavam estabelecendo barreiras como se fossem, né, pessoas, né, de bem, que não cometem crimes, né, fazendo acordos absolutamente sem sentido. Como se fosse uma manifestação legítima e não violenta, né? Sabe? E mais, né? A gente vê pessoas as quais a gente reputa terem um nível de informações suficientes para poder formar uma consciência crítica, né, sobre determinadas questões, né, também corroborando essas atitudes violentas, né, e isso vai até o momento em que esses indivíduos têm um membro de suas famílias, né, atingidos, né? Tem até um meme de uma mulher lá em Brasília pedindo intervenção militar, e aí o policial começa a descer o porrete neles, aí ela começa a pedir socorro, né? Porque ela conseguiu uma intervenção militar. Ela conseguiu uma intervenção militar, mas não é dessa forma que ela quer, né? E assim, e as pessoas, né, da minha geração em especial, né, eu vejo lá, né, os tios do Zap na frente dos quartéis, e eles deveriam lembrar do período que nós vivemos, né, em que a ditadura militar praticava uma série de abusos, né, contra as pessoas, né? Uma das coisas que eu lembro, assim, que me trouxe mais satisfação com o evento da Constituição de 88 foi, por exemplo, o desaparecimento dos delegados calça curta. Sabe? Regra geral, era um milico, né, de baixa patente, né, com conhecimento político, que era alçado à condição de delegado de polícia, sem nenhuma formação técnica para o exercício daquela atividade, né? Então, as pessoas, né, confundem segurança pública com autoritarismo. Como o professor Aurélio Lopes Júnior sempre cita, né? Punir é necessário, é civilizatório, mas dentro da regra do jogo, né? Sem atropelar direitos e garantias fundamentais, Sim. até... Porque senão daqui a pouco a gente rompe até com o nosso pacto civilizatório aqui e volta para um estado de barbárie, né? Eu acho que a gente está na iminência disso, viu, Augusto? Uma questão interessante, acho que só para enfatizar, né,
é que segurança pública não necessariamente é sinônimo de repressão, né? A repressão, a repressão dos crimes, ela faz parte da segurança pública, mas segurança pública é muito mais do que isso, né? Na verdade, a repressão, ela quando a segurança já foi violada. Porque a segurança pública tem dois momentos. O anterior à prática de um ato, né, potencialmente criminoso, e o posterior a esse ato, né? Então, o que eu vejo é que as pessoas desejam que as ações que deveriam se dar no momento posterior se deem no momento anterior. E aí, né, num Estado liberal, né, não se fomenta a educação, né, não se implantam programas de saúde coletiva para a sociedade, né? A gente viu, né, o ministro Guedes, né, propondo com o fim do sistema, né, único de saúde, do SUS. Meu Deus. Não, dá para imaginar o que vai acontecer com a população? Pois é. Eu fico na dúvida se é uma falta de conhecimento da realidade brasileira, de saber como funcionam as periferias das grandes cidades, como funciona o interior do Brasil, as regiões rurais, os rincões do Brasil. Então eu fico na dúvida se é um desconhecimento disso ou se realmente uma política de Estado ideológica de exclusão social. Essa é a dúvida que eu tenho, porque não tem como você defender a diminuição de políticas sociais num país assim que tem uma desigualdade tão grande, problemas sociais tão grandes como é o nosso, né? E na verdade, assim, eu prefiro até... Tá bem enfatizado na minha memória, por exemplo, o despacho de ontem do ministro Alexandre de Moraes naquela tentativa, né, patética do PL de invalidar o segundo turno das eleições, né, onde ele diz que não sabe que só duas possibilidades existem para uma tentativa como aquela: a ignorância e a má-fé, né? E a ignorância provavelmente não é porque as pessoas que movimentaram, né, a ação não podem ser designadas como ignorantes, né, adjetivadas como ignorantes. Então é a má-fé. E a má-fé é a tentativa de manutenção, né? Assim como eu não gosto, por exemplo, quando alguém fala, por exemplo, tenta me xingar, por exemplo, de vagabundo. Eu tenho a mesma versão quando alguém tenta me dizer assim, direitista, né? Como se é de direita. Para mim é uma vergonha, né? Porque a tentativa de uma manutenção de um status quo, né? Status quo que causa prejuízo, né, a 95% de uma população e mantém privilégios, né, de 5%. 5% ainda é muito, né, porque a gente sabe que essa faixa aí está em torno de uns 3%, né? E então é má fé absoluta, né? E é sem sentido as pessoas não terem essa percepção, né? A gente está num estado paranoico tão intenso que esses dias eu vi na TV as pessoas lá no Rio Grande do Sul colocando o celular sobre a cabeça, tentando se comunicar com os ETs, né, pedindo uma intervenção extraterrestre, né, pedindo socorro, né? Assim, meu Deus, que estado de loucura é esse que o Estado atravessa, né? Só pode ser produto de uma má formação educacional. Sim, sem dúvida. Ele não tem outra né? gênese, né? Porque
assim, assim, o sujeito, ele vira capitão do mato e passa a perseguir os seus próprios semelhantes. Então, é um momento triste, um momento perigoso, né? E graças a Deus, né? E hoje eu tinha uma percepção, há algum tempo, mais frágil sobre essa questão da validade das nossas instituições, da efetividade das nossas instituições. E o que tem garantido isso, né, de certa forma, né, é essa eficácia que as instituições, especialmente o Poder Judiciário, embora existam muitas pessoas despreparadas, né, no Poder Judiciário, né, talvez seja a grande maioria, né, que a gente ainda não chegou ao caos, né? Mas a gente está assistindo um momento histórico em que o padrão ético da sociedade sofreu, né, um desgaste tão grande que as pessoas se tornaram piegas e estão se contentando com o quase nada que se tem. Sim. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade. Sim. A respeito desse tema que a gente está debatendo, uma coisa um pouco mais específica, assim, a gente, pelo menos eu, do meu ponto de vista, acredito que houve aí uma difusão um pouco maior desse ideal de que vale tudo para se combater o crime, de que os fins justificam os meios, principalmente com essa mediatização e popularização da Lava Jato. Então, é uma coisa que a gente vê a população apoiando, né? E foi uma coisa que, enfim, o processo se deu por muito tempo com essa ideia, né? De que precisamos combater a corrupção a todo custo, não importa se a gente violar as leis processuais penais, enfim, né? Fugindo daquela ideia que o próprio Aurélio Lopes Júnior fala que não se combate quem violou a lei violando a lei. E eu gostaria de saber, do seu ponto de vista, professor Haroldo, se realmente houve uma maior difusão desse tipo de ideal, se isso realmente foi mais acentuado após a Lava Jato ou só foi mais escancarado, mas já acontecia o tempo todo, né, como se pudesse notar na atuação da advocacia, essa relativização dos direitos fundamentais em nome do combate à corrupção, ao crime, se isso realmente acentuou ou só escancarou mais? Na minha percepção, Calil, o que aconteceu, na verdade, foi que, ainda que provocados por questões, né, que efetivamente mereciam, de alguma forma, ser reprimidas, né, mas tudo dentro da legalidade, se cometeu alguns casuísmos, né, no ambiente jurídico a partir da ação do mensalão, da ação penal 470, né? E aí, já a partir dessa época, passaram a atribuir, né, especialmente ao judiciário, a vinculação, né, natural, né, com o abuso de autoridade. A lei veio posteriormente, né? Por que você acha que veio a lei de abuso de autoridade? Porque se percebeu num determinado momento que as coisas estavam desencaminhando, seguindo um ritmo, né, que já não estava mais sendo aceitado, né? Posteriormente, né, a Lava Jato, eu preciso enaltecer num primeiro momento o trabalho da Polícia Judiciária da União, né, da Polícia Federal, que fez uma investigação, né, que durou um bom período, sem que, e isso até possibilitado pelos próprios governos do Partido dos Trabalhadores, né, porque foi nesse período que se fomentou a eficácia do trabalho da Polícia Judiciária da União, né, e das Polícias Judiciárias dos Estados, né, e a partir desse momento, né, se deu liberdade para atuação
e eles fizeram um trabalho investigatório de natureza científica. Quando isso caiu na mão da pessoa errada, né, e a gente sabe de quem eu estou falando, né, que se trouxe violando a competência, né, jurisdicional, né, da União para o Paraná, né, para Curitiba, o combate a essas ações que, né, a gente sabe, não adianta também tampar o sol com a peneira. Houve corrupção, né, algumas pessoas foram punidas, né, e isso aconteceu dentro da normalidade. Muitas delas cumpriram, né, as suas penas integralmente, inclusive, né? Outras fizeram os famosos acordos de colaboração premiada, mas a partir do momento em que se instalou na República de Curitiba a busca, né, por salvar, né, até uma questão assim, passaram a deificar, né, a transformar num deus, né, um indivíduo que no meio acadêmico e jurídico já era conhecido, né, por sua excessiva vaidade e por seus métodos nada, como é que eu vou dizer, impessoais e legais de atuação. E veja que tem até um retrocesso, uma crítica que eu sempre fiz à Operação Lava Jato, a forma como a mídia expunha, até como o próprio juiz colocava na época, né? Uma postura antirrepublicana, porque com a República você tem toda uma estrutura de instituições. Com uma República você tem que fortalecer instituições, não pessoas. Essa questão de você fortalecer pessoas, você está voltando para uma monarquia, né? Que você tem ali a figura do rei, do monarca, dos chefes nobres feudais ali. Então, é como se fosse uma pessoa que revolucionou todo o sistema e de repente resolveu combater a corrupção nessa terra descoberta por Cabral. E sendo que, na verdade, você tem toda uma estrutura ali, a partir até da Lei 12.850, que até eu queria emendar já uma pergunta para o senhor. Se o senhor acredita que foi a partir da Lei 12.850 que acabou tendo esse recrudescimento, ou ali foi, digamos, uma sementinha e a partir de uma mudança na sociedade, tanto na política, da forma como a imprensa conduzia a Lava Jato, que teve esse recrudescimento também? Não, eu acho que as classes dominantes viram que aos poucos elas estavam perdendo o poder que detinham até o ingresso do Partido dos Trabalhadores, né, na administração do país, né? Embora eles não tivessem, me diga qual o empresário, qual o banqueiro que perdeu com a administração do PT? Nenhum. A situação, né? A 12.850, eu até vi, assim, eu acho que a delação, ela sob o ponto de vista ético, inadequada, para usar um eufemismo, né? Mas ela, de certa forma, busca também minimizar, assim, né, a política de encarceramento, né? Então, tanto a leniência, né, com as empresas, no sentido de que, né, as questões se resolvem no plano econômico, né, o pagamento de sanções de natureza financeira, quanto a Lava Jato, assim, né, e agora até o acordo de não persecução penal, né, eles, se bem utilizados, poderiam até diminuir
né, esse sistema excessivamente repressivo. Mas deixa eu voltar só um pouquinho na pergunta do Calil. Né? Eu acho, Calil, que o que aconteceu é que se fez uma tentativa inicial, lá nesse período de instalação da Operação Lava Jato, não se esperava a obtenção de um resultado e de um apoio tão grande, né? Utilizou-se, né, o marketing, né, através da mídia, né, para validar as ações, né, que estavam sendo adotadas, né? Se induziu a população a acreditar que aquilo traria um resultado positivo para a economia, e a gente sabe que os resultados, né, foram absolutamente negativos, né? Acho que teve uma participação também, né, da política externa, especialmente com o apoio, né, dos americanos, né, na Operação Lava Jato e ao seu principal e a sua principal figura, né? E aí saiu do controle. Saiu do controle a ponto de que eles começaram a perceber que era possível retomar o poder, né? E as ações, na minha visão, Calil, elas foram absolutamente planejadas. Ali, assim, se ajusta, né, a ação daquele grupo, né, a uma organização criminosa. Tá? É uma organização criminosa do Estado. Tá? Então, a minha percepção foi que saiu do controle e quando se percebeu, né, e essa talvez seja a vantagem de uma política mais democrática, né, como a que a gente estava vivendo na época, né, porque não se interferiu nas ações da Polícia Federal, não se procurou de alguma forma fazer algum conchavo com o Poder Judiciário, que as pessoas pensam que aqueles indivíduos que compõem, né, o Poder Judiciário são absolutamente incorruptíveis, e a gente tem assistido que isso aí é uma grande farsa. Eles são seres humanos como qualquer um, né, e têm defeitos e qualidades como qualquer pessoa normal. O fato do sujeito ter um cargo ou ter um pouco mais de estudo não significa que ela vai se tornar incorruptível, né? Isso aí é um padrão que tem a ver diretamente com, né, circunstâncias de natureza pessoal do indivíduo, né? Alguns chamam isso de caráter, né? Então, a gente caiu na mão de um grupo de pessoas absolutamente sem caráter, que usaram das circunstâncias do momento para fazer valer suas intenções políticas e, de certa forma, reinstituir uma ideologia que tivesse o objetivo de restaurar, né, o poder que eles viram num determinado período se esvair, né? E aí saiu do controle, né? E a gente sabe que quando as coisas saem do controle é o grande momento em que os oportunistas, né, aproveitam para implantar suas ideias, né, suas ideologias, né? Percebeu-se, né, graças a Deus também, a figura escolhida, né, e isso talvez tenha um sentido absolutamente pedagógico, não tinha condições intelectuais para, assim, porque esse primeiro período não era um período de ataque, né, ao que havia acontecido, e sim era um período de se afirmar, né? Bastariam poucos gestos positivos dessa figura, né, que foi alçada ao poder, para que
se enterrasse, talvez assim com mais definitividade, né, o grupo anterior que tinha ascendido ao poder. Não sei se eu me faço compreender, se eu estou sendo claro nesse sentido, né? Para mim está perfeito, entendi perfeitamente o recado. Então, né, colocaram um Nécio lá fazendo suas loucuras, né? E para bater palma para louco tem um monte de gente por aí. É o cachorro abanando o rabo, né? É um capitão comandando os generais, né? Que é uma coisa, né? Assim, eles conseguiram subverter um dos princípios fundamentais da atividade, né, militar, que é a observância da hierarquia. Diga-se um capitão fracassado, saído com desonra do exército, respondeu o processo criminal militar por... Pesquisem a saída dele das Forças Armadas para verificar. Ele foi condenado no Conselho de Justificação por 3-0. Ele foi descoberto um plano terrorista dele para instalar explosivos em quartéis do Rio de Janeiro e também no sistema de água, na adutora do Rio de Janeiro. Ele foi condenado por 3-0, subiu o recurso para o STM, e daí por 9-4 resolveram absolvê-lo. Mas 4 dos ministros queriam manter a condenação. E daí o que dizem que foi um acordão que fizeram, né? Iriam absolver o oficial, que seria uma vergonha para as Forças Armadas ter ali um oficial condenado por terrorismo, mas a condição é que ele teria que pedir baixa do exército, né? Daí ele ingressou na política e essa é a história. Ingressou na política, ficou lá 26 anos, 27 anos sem fazer absolutamente nada e, como eu disse, né, o caos instalado, né, uma população desinformada e despreparada politicamente, né, uma parte da população, né, despreparada, desinformada politicamente, né, recebe esse sujeito e transforma ele, né, naquilo que eles chamam de mito. Então, assim, a gente sabe que é muito mais pedagógico o erro do que o acerto, né? A gente aprende muito mais com os nossos erros do que com os nossos acertos. Me parece, pelo início, né, dessa nova caminhada, que alguns erros do passado tendem a ser corrigidos, né? E graças, né, ao bom Deus, essa percepção também ocupa os ambientes, né, formadores de opinião. O tio do Zap forma opinião com os tios do Zap, né? Mas, né, assim, não tem força suficiente, né, para que aqueles que produzem um pensamento crítico, né, sejam capazes, né, de alterar suas convicções. Então, a gente vê muita gente que, em tese, né, não pertence à esquerda, anuindo a esse novo projeto, né, a volta desse projeto, que também não é de esquerda, né, é um projeto de centro, né, e com a intenção de proteger o Estado, né, de proteger o Estado. A consequência disso no ambiente penal é que, né, e a gente vê assim, né, as pessoas são piegas, né, elas se satisfazem com o aumento do seu salário, né? Eu quero ver a família da minha diarista, né, tendo ascensão social, tá? Sem problemas, né? Eu não estou preocupado. Eu sempre digo assim, pouca diferença na minha vida pessoal vai ter um governo de um ou de outro.
E até um alerta que eu deixo para o nosso ouvinte, ainda mais se tratando de um estudante de direito, né? Muitas vezes pensam, poxa, mas estão falando de política, mas direito e política tem a ver. Gente, direito e política está conectado, é uma coisa está ligada à outra, porque quem que constrói o nosso ordenamento jurídico? É o Congresso Nacional. Primeiro, já que os nossos constituintes, né, de 86 a 88, fizeram a Constituição, toda a nossa estrutura, ordenamento processual penal, tudo isso é discutido no Congresso Nacional. São as pessoas que a gente vota para estar lá nos representando que vão decidir qual política criminal vai ser adotada. Da mesma forma, o Poder Executivo. É o presidente da República que nomeia o ministro da Justiça, que vai criar uma certa política ali para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, também nos estados o governador que vai também impor um tipo de política na segurança pública, seja na Polícia Militar ou na nossa Polícia Judiciária. Então, assim, direito e política está conectado, porque o direito é um fruto da política. Não há como dissociar uma atividade da outra, né? Não há como dissociar. E o exemplo vivo disso a gente está presenciando agora, né? Assim, talvez não exista tempo suficiente num espaço como esse a gente falar dos critérios seletivos, né? Da seletividade. A gente viu, né, que especialmente as leis penais da criminalização aí, né, primária, né, que é realizada lá no Congresso Nacional, né, onde em razão de alguns fatos se editam leis, né? A gente vai falar da Lei Maria da Penha, da Lei Carolina Dickmann, né, da Lei de Crimes Hediondos, né? Todas essas leis são resultados da atividade política. Medidas, de certa forma, até populistas, assim, né? Na grande maioria, populistas, né? Motivadas por fatos que foram muito mediados, assim, né? A Daniela Pérez, morta pelo Ricardo de Pádua, né? Ricardo de Pádua, acho que não lembro o nome direito. Guilherme de Pádua. Pelo Guilherme de Pádua, e aí a pressão da Glória Pérez, né, sobre a instituição lá na qual ela trabalha, produz uma pressão midiática intensa no Congresso Nacional, pauta, né, a Lei de Crimes Hediondos. Assim, daí você vê lá as fotos íntimas da Carolina Dickmann, né, atriz também, né, do principal meio de comunicação do país atual, né, que pauta, né, uma lei lá para interferir na questão, né, da internet. Então as pessoas, assim, o resultado, né, da legislação que é atinente, né, aos crimes, ao direito civil, ao direito tributário, etc., são produto, obrigatoriamente, né, dos empresários morais, né, e aí, entre o empresário moral, eu coloco, por exemplo, a imprensa, né, as redes de televisão, que difundem suas ideias, né, muitas vezes pensadas de maneiras absolutamente superficiais, né, assodadas, sem um critério lógico, né? E a gente vai ver essas leis aí, elas são aprovadas em períodos muito curtos. Enquanto lá uma lei, né, para garantir acesso, né, às classes mais baixas, né, as políticas afirmativas, aí, socioafirmativas, demora 20, 30 anos para ser aprovada, né? E uma lei para proteger um determinado grupo de pessoas, né? Daí a gente vê lá, né, bancada ruralista, né, criminalizando, né,
determinadas ações, né, de sem terras, né, que acontece da noite para o dia. Né? Quanto tempo demorou, né, depois da morte da Daniela Pérez, né, para surgir a lei de crimes hediondos? Não foi um ano. É que naquela época era só, acho que, crimes patrimoniais, estupro, daí os equiparados, né, hediondos, daí o homicídio qualificado. Daí o homicídio qualificado não era considerado um crime hediondo à época, daí teve toda essa comoção social e motivado até pela mãe da vítima para incluir o homicídio qualificado como um hediondo. O fato em si, evidentemente, ele é triste demais, né? A forma como a menina faleceu, né? Morreu, né? Como ela foi morta. E isso não tira, né? Eu consigo compreender a ação da mãe. Eu não consigo compreender a ação, muitas vezes, da sociedade, né? Do legislador. Eu vejo que, muitas vezes, essa criminalização de determinados fatos, ela vem com esse peso simbólico, né? De dizer que determinada conduta é grave ou mais grave, ou agora dizer que determinada conduta é proibida e dar esse aspecto de crime para determinada conduta, né? Mas aí a gente volta naquela ideia de que é uma coisa populista, né? E passa essa falsa impressão de que aquela determinada lei, aquela determinada criminalização ou aumento da gravidade da conduta na legislação vai resolver o problema. E, na verdade, a gente sabe que não, né? Então, sim, assim, essa lei ela até pode servir como esse efeito simbólico, mas de nada ela vai adiantar se ela não vier acompanhada de políticas públicas, novamente, voltando nessa pauta, para que, né, determinado fato aconteça mais ou menos, enfim. E muitas vezes essa lei, por falta de técnica legislativa, pode até acabar trazendo efeitos muito prejudiciais para o próprio ordenamento jurídico ou para pessoas envolvidas no processo. Né? É verdade, porque se a gente for ver estatisticamente, né, qual foi o benefício que esse tipo de legislação trouxe no combate à criminalidade, é zero. O que eu sempre cito com o Calil, né, é discutido de uma forma apressada, populista no Congresso, sem ter uma devida apreciação por comissões ali no Congresso Nacional, com participação de juristas ou demais profissionais, né, que possam discutir essas questões sociais. É feita de uma forma totalmente apressada, populista, é criada ali uma lei abstrata que vai ser aplicada para situações concretas que terão consequências concretas para a sociedade. E eles apresentam como, olha, agora resolvemos esse problema, criminalizamos. É como se fosse uma solução, né? É um band-aid no esgoto, no cano de esgoto, né? Não tem efeito, eficácia concreta nenhuma, né? Assim, e a gente vê, vamos voltar lá de novo na exposição de motivos do Código de Processo Penal, né, de 41. A exposição do Francisco Campos traz exatamente essa necessidade, né, de maximização das ações a serem criminalizadas. Sim. Né? É como se fosse, né, a bala de prata que vai matar o vampiro da criminalidade, né? O fenômeno criminal é um fenômeno extremamente complexo, né? Que dependendo do crime pode envolver aspectos sociais, culturais, psicológicos, enfim, inúmeros, né? Não vai ser uma solução simples, como o simples fato de aumentar uma pena ou criminalizar, que vai resolver um problema complexo como esse, né? Enfim. E a gente sabe, né, que as estruturas encarregadas de executar o projeto estabelecido nessas agências de criminalização primária, né? Esse processo está nas mãos das agências de criminalização secundária, né? As polícias civis, né? Polícia Federal, né? As polícias judiciárias,
das polícias militares, né? Nesse processo, né, a solução ela não atinge efetividade, né? Então, o que me deixa assim desolado é que, por exemplo, eu tive um problema de saúde recente, talvez o Augusto nem saiba, né? No dia 28 de março desse ano, Augusto, eu fiz um transplante de rim. Não sabia, professor. Passei 4 anos fazendo hemodiálise e foi um período assim bem pesado. Mas eu nem... assim, isso me fez, por exemplo, acreditar... O meu médico falava assim, ó, a melhor coisa que tem é fazer o teu atendimento pelo Sistema Único de Saúde. Porque no Sistema Único de Saúde você entra num esquema no qual você vai fazer a hemodiálise até quando precisar, né? E nesse período veio a pandemia, eu tinha doador vivo, né? Eu fiz o transplante, a minha irmã doou um rim, né? E eu pude fazer o transplante agora, no começo do ano, porque diminuiu aquela intensidade, né, da Covid, e as cirurgias que eles chamam de eletivas passaram a ser realizadas novamente com normalidade. Mas você consegue perceber, né, o quanto essas políticas, né, de atendimento, especialmente... Eu tenho plano de saúde, mas o meu médico falou, não, a cada 20 hemodiálises você vai ter que pedir uma autorização, geralmente eles demoram, vai ter aquela discussão de que se a doença era pré-existente ou não, você vai ficar brigando, enquanto isso a tua saúde vai se deteriorando e você não vai ter o atendimento que merece no plano de saúde, embora você pague lá uma fortuna, né? E ele falou, faz pelo SUS, né? Cara, e eu vi, né, que funciona, né, para diversos setores. Tem alguns setores, evidentemente, que em razão da demanda não têm um atendimento que deveriam ter. Mas, por exemplo, na questão, né, da doença renal, né, o atendimento é perfeito, sabe? Eu nunca tive negativa de um medicamento, né? Eu sempre tive o atendimento, eu vou na consulta com o médico do SUS, ele me atende durante meia hora, sem nenhuma pressa, né? Tudo dentro, assim, da mais absoluta eficácia, né, e eficiência possível. Mas antes disso eu tinha uma visão, por exemplo, deturpada do Sistema Único de Saúde, pelo que a mídia põe, por exemplo, é uma tentativa de desvalorizar para poder acabar com o sistema. E isso é uma política mesmo. Isso é uma política. Uma política neoliberal para você justamente ter uma visão social de que tal serviço público é tão ruim que você precisa privatizar e Sim. ali gerar um mercado em cima disso, né? No direito penal é o contrário, né? E a gente vê isso, né? Que maximizar o sistema punitivo para dar segurança. Quando a maximização do sistema punitivo estabelece critérios seletivos mais, como é que eu vou dizer, ilegítimos, né? Critérios seletivos mais ilegítimos, né? Para punir pessoas que, na verdade, causam pequenos prejuízos à sociedade. Você vai ver lá a população carcerária, hoje, em sua grande maioria, é composta de pequenos traficantes e de pequenos praticantes, né, de delitos menores, né? Enquanto isso, para o colarinho branco tem a aplicação do chamado direito penal do amigo, né? Você verifica crimes tributários que você tem, mesmo após o oferecimento da denúncia, mesmo com a ação penal, vamos chamar assim, entre aspas, o criminoso tributário, fazendo recolhimento do tributo, você tem uma extinção da punibilidade. Daí pergunta que eu deixo,
Por uma analogia, alguém que comete um furto de um celular, por exemplo, também sem violência, grave ameaça, é um bem ali que a pessoa está subtraindo, ela tem essa possibilidade de, durante o curso da ação penal, de repente, substituir esse bem, como ocorre num crime tributário? Então, veja, você tem realmente uma aplicação diferente do peso da espada penal, né? Ah, com certeza. É a seletividade, né? Assim, a seletividade ela tem uma relação direta com a política, porque raramente você vai ver representantes efetivos das classes sociais mais baixas, né, tendo poder no Congresso, né? Então, daí você vê lá o perdão das dívidas, né, das igrejas, né, dos tempos pentecostais. Bilhões, né, de reais que poderiam reverter em benefício da saúde da população, né? Aí você vê lá, né, os crimes tributários, né, são os empresários, né, porque a população mais pobre não tem empresa, né, não é dono de indústria, né, não é, então eles são patrocinados, né, e aí a gente precisa também daí de novo passar por aquela questão do financiamento eleitoral, né, assim, e regra geral, essas pessoas costumam falar muito em meritocracia, quando o ponto de partida entre elas e aquele que está ao seu lado, né, é absolutamente diferente, né? Só pode falar em meritocracia na medida em que o ponto de partida para todos seja idêntico, né? Porque o mérito se avalia na igualdade das condições, né? Aquele que, de alguma forma, pode ter um destaque, né? Pela sua produção, né? Por outras circunstâncias. Então, assim, você não vai ver, né? A gente viu, né? E esse foi usado também como um argumento, né? Aí prende-se meia dúzia de empresários da construção civil e é como se a gente retirasse, né? Igualasse todo mundo, né? Viu? Né? Os ricos também sofreram, né? Com a Lava Jato, foram presos, né? Tiveram que devolver dinheiro, mas isso não chega a ter um aspecto decisivo concreto, né? Na medida em que é uma parcela ínfima, né, daqueles que possuem um potencial econômico alto, que servem assim como uma válvula da panela de pressão, né? Eu sempre falo também em sala de aula, né? A sociedade é uma panela de pressão, né? Que enquanto ela está fazendo aquele chiado né? A pressão está saindo. Quando prende um rico, é o da panela de pressão que evita que a panela exploda. Porque a partir do momento em que não tiver essa válvula, né, então, constantemente, a gente vai necessitar ver pessoas que a gente reputa como inalcançáveis pelo sistema jurídico penal, né? A gente reputa como impossíveis de serem alcançadas pelo sistema, sendo presas, né? Aí a gente vai dizer, não, a justiça funciona. Se o Marcelo Odebrecht foi preso, né? Agora está funcionando, né? Graças, né, ao grande herói da nação brasileira, né, da República de Curitiba, né? Agora as coisas entraram no eixo. Até os ricos e poderosos estão pagando por seus crimes. O crime foi que eles aceitaram que alguém que não pertence àquele grupo, né, de certa forma, tivesse acesso, né, ao referido grupo.
Professor, uma pergunta que eu tenho a respeito, o senhor havia comentado a questão da atuação das forças policiais, né, em especial da Polícia Judiciária, que houve esse recrudescimento, um abuso, vamos chamar assim, né, um retrocesso, né, acho que é a melhor definição. O senhor, eu vejo assim que pela nossa estrutura, o Poder Judiciário ele atua ali justamente como esse filtro, esse garantidor da observância da Constituição e do nosso ordenamento jurídico, né? E o senhor vê que também houve esse recrudescimento no Judiciário, digamos assim, tem esses abusos durante o inquérito policial. Chegando às portas do Judiciário, o senhor consegue uma invalidação ali, uma certa diligência, um reconhecimento de uma nulidade, e o senhor percebe também que no Judiciário está tendo uma convalidação dessas nulidades perpetradas por esses abusos? Eu vou voltar para responder essa tua pergunta, Augusto, na questão do pertencimento. Né? Assim, os membros do Judiciário, ainda aqueles que sejam de origem mais humilde, o que é possível hoje, né? E que eu acho que vai se tornar menos possível se as coisas continuarem do jeito que estão, né? Eles precisam ter aquela sensação de pertencimento a uma categoria. E a necessidade de manutenção, né? Manter as conquistas, né? Entre aspas, que essa categoria obteve, né, por esse novo membro que não pertencia e agora pertence a essa categoria, faz com que ele tenha uma melhor aceitação no grupo. A gente passou por um momento, né, as pessoas, como eu disse, elas, regra geral, o ser humano tem uma certa vaidade. Então, elas gostam de serem reconhecidas como pessoas cultas, intelectualizadas, né, críticas, etc. Então, a partir do momento em que determinados juristas começaram a conquistar espaços dentro do judiciário com suas teses garantidoras, né, dos direitos fundamentais, né, e esses juristas pertenciam a uma classe econômica mais abastada, né, isso contaminou aqueles que são objeto dessas mensagens desses juristas. Né, o que é? O advogado é um emissor de uma mensagem, né, que é direcionada ao julgador, ao juiz. Né? Então, assim, alguns embarcaram nessa onda garantista, em razão da necessidade de se manterem num determinado grupo, né? Porque essas pessoas passaram. Você veja qual é a crítica, né? Especialmente, né? Política que se faz, por exemplo, às universidades federais e aos intelectuais, né? Então, essas pessoas, elas têm um defeito. Elas, né, esses intelectuais, né, os professores universitários, os grandes juristas, né, eles são chamados de esquerdistas, né? Então, eles já não pertencem mais àquele grupo, né? E garantir direitos dos outros é uma coisa que não é aceitável, né? Dentro do sistema. Então, nessa medida, o que acontece é que uma boa parte do judiciário embarcou nessa postura garantista como forma de manutenção de pertencimento a um determinado grupo, né? Então, eles queriam ser reconhecidos como pessoas cultas, intelectualizadas, sábias, etc. A partir do momento em que mudou, né, esse padrão, né, essas pessoas já não querem mais pertencer ao grupo dos intelectuais, ao dos cultos, né? Eles são chamados agora de pragmáticos, né? Então, eles querem, de uma certa forma, estarem
pertencendo a um outro grupo, que era o grupo que passou no poder, né, nos últimos 3 anos e 11 meses. Então, assim, o judiciário, né, com raríssimas exceções, ele caminha de acordo com a maré, né? Ele vai no sabor das marés, né? Enquanto a maré está de um lado, eles estão do lado, né? E aí há aquele questionamento sobre se o direito uma ciência cultural, né? Alguns dizem que nem ciência é, né? Porque não se pode comprovar, né, os efeitos das teses que efetivamente são propostas, né? Mas o judiciário, né, ele está ali, né, formado por pessoas, né, que vivem no seio social, né, que estão inseridas num determinado grupo, que efetivamente não quer perder, né, as vantagens que deixaram de ter, né? E quando a gente vê assim o político falando, quem acha que, por exemplo, que o empresário se sentiu satisfeito, né, por ter que pagar 13º, férias e hora extra? É claro que eles não se sentiram, né, porque deixaram diminuir o lucro, né? E agora não estar contente é uma coisa. Agora, combater isso é outra coisa totalmente diferente, né? Então, esse Estado neoliberal propicia, né, aqueles que têm poder econômico aumentarem o seu poder econômico e aqueles que não têm serem mantidos numa determinada categoria de servidão, né? Eles vão estar sempre servindo, né? E quanto menos direitos eles tiverem, né? Existiu, na época da escravidão, existia muitos escravos que foram contra a abolição da escravatura, porque eles deixaram de ter comida, que é o que eles ganhavam quando eram escravos, né? Então, sabe, para quem não tem nada, ter o alimento já é uma grande conquista, né? Então, nesse sentido, eu acho que o judiciário, né, ele embarca na teoria, na ideologia do momento, né, que domina as instituições. E um detalhe importante para a gente reforçar, principalmente para os estudantes, né? Neutro é só detergente. Só detergente a gente pode chamar de neutro. Tem que lembrar que o julgador, o membro do Ministério Público, o integrante das forças policiais, ele é um ser humano que está integrado num determinado contexto social e ele vai ser influenciado por esse contexto social, também suas convicções pessoais, ideológicas, tudo isso influencia essa pessoa que também vai gerar certas consequências no trabalho desempenhado por esse profissional. Exatamente. Né, assim, a sociedade é assim, né? A gente, né, a maior política de difusão de padrões estéticos, né? Eu falo isso no sentido amplo, é o marketing, né? A neurolinguística explica, né? Às vezes a gente nem sabe, porque compra um relógio Rolex, né? Porque compra tal carro, a gente é impelido, né? Por mensagens subliminares a adotar determinados padrões de condutas, né? Que fogem da nossa capacidade de reação por conta, né, dessas questões aí que a gente nem percebe na realidade. Só é possível afastar esse tipo de efeito, né, quando a gente tem uma consciência crítica, né, e que ela vai sempre ser limitada também, tá? Não vai ter assim o sujeito que seja absolutamente independente. Ele vai estar sempre vinculado a um padrão, e quando eu falo ideologia, não estou falando sobre o ponto de vista eminentemente político, né? Mas é a afirmação de uma ideia,
que está no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, ou seja, o que for, né? Que faz com que a gente tenha algumas ações e às vezes a gente até percebe que a ação que a gente teve é errada e tenta corrigir. Mas às vezes a gente se auto-boicota e pratica a mesma ação reiteradas vezes, mesmo sabendo que ela é equivocada, né? Então, quando assim, a gente combinou de falar sobre essas limitações, né, da atividade da Polícia Judiciária em especial, o que me veio, né, também à cabeça foi a necessidade de se ter uma consciência, né, crítica sobre a lógica que o sistema nos impõe, né? Então, nós temos uma lógica fixada pela Constituição. E o que a gente tem visto é a violação dessa lógica, né, nas ações, especialmente, né, das polícias judiciárias, né, na atualidade, né? E a gente perdeu muito, porque agora, né, até dinheiro para emissão de passaporte não tem, né? Então imagine para mandar fazer um agente, né, um delegado, fazer um curso fora, né, ter uma experiência da polícia de outros países para saber, né, como eles combatem, né, de uma maneira menos agressiva os crimes existentes naquelas sociedades, né, e etc, né? Então, se a gente tiver em mente a lógica imposta pela Constituição, a gente vai ver que essa legalidade existente para a atividade dos agentes estatais, né, é a estrita legalidade, né? Só pode se fazer aquilo que a lei expressamente determina. Eu tenho esse caso que eu te falei da Operação Efeito Cascata de São Paulo, né? Os agentes da Polícia Federal estão indo na casa de pessoas que nada têm a ver, pressionando essas pessoas a entregarem documentos que, sob a visão deles, incriminariam os acusados. Tá? E eles ameaçam as pessoas: se você não entregar, você vai ser, no mínimo, arrolado como partícipe da atividade criminosa. Tá? E aí a gente reuniu os advogados que estão atuando na operação e a gente fez uma petição, né, para o juiz que está encarregado de conceder ou não, né, medidas cautelares nesse processo, porque a gente sentiu também a tentativa do delegado de criminalizar os advogados, né, chamando os advogados de braço jurídico da organização criminosa. Meu Deus. Então, a gente tem que se defender, tem que reagir, né? Sim. Mas isso só é possível porque foi instalado no país, né, um sistema caótico, né, onde essas arbitrariedades são tidas, né, como ações absolutamente normais. E se você falar com algumas pessoas, eles vão achar até que isso é lícito, né? O Calil falou isso, né? Como se os fins justificassem os meios. Sendo, como a gente mencionou, né? Dá para sim fazer uma investigação policial dentro da lei, dá para conduzir uma instrução processual dentro da lei, não há necessidade de cometer abusos, crimes para fazer ali uma persecução penal, até considerando que o Estado tem toda uma estrutura para realizar a persecução penal, né? Você tem uma estrutura de polícia judiciária, Ministério Público, toda uma estrutura de inteligência, quebra de sigilo fiscal, sigilo telefônico, interceptação telefônica, tem toda uma estrutura para fazer uma persecução penal dentro da lei e sem a violação de direitos e garantias. E o que funciona aí é a lei do menor esforço, porque ainda, né, isso voltou agora, né? Você obtém até a 12.850, é meio produto disso, né? Você obtém a confissão e encerra o caso. Antigamente, né, você torturava o sujeito, ele confessava o crime e caso encerrado. Agora você oferece para ele um benefício, né, para ele
criar, né, uma situação incriminando determinadas pessoas, ele não vai ser prejudicado e você resolve o caso também, né? A gente viu aí, tem muitas, né, condenações sendo revertidas na Lava Jato, porque a acusação fundamenta-se única e exclusivamente nos depoimentos dos delatores, né? Alguém que recebeu uma vantagem para falar aquilo que queriam que ele falasse. Pegando uma delação não como um meio de obtenção de prova, mas sim como um meio de prova, né? Um meio de solução de conflitos criminais, né? E um depoimento de alguém que tem um interesse direto na causa, sendo que numa situação normal, nem um informante seria considerado como um meio de prova, um depoimento do informante, um parente da vítima, alguém que tivesse algum interesse na causa. Sabe, então, essas questões aí precisam ser repensadas, né? E o que a gente precisa ter mais... Eu vou voltar, né? Parece que eu só falo disso, né? Atividade formadora, né? Educacional. Isso não vai resolver o problema também, mas isso vai minimizar os efeitos, né, dessas decisões, né? E assim, as autoridades, né, elas precisam ter uma certa empatia, né, com o acusado, né? Eu tenho agora um outro crime aqui que eu estou até para fazer as alegações finais, né, em que os meus clientes foram acusados de induzirem algumas pessoas, né, com o intuito de obter, né, através de um ardil, né, obter lucro econômico. Mas assim, um cara saiu na Forbes como dono de uma escola de economia, né? Daí tem 2 professoras doutoras, tem gerente de banco que trabalhou por 27 anos no Banco Bradesco, outro trabalhou por 15 anos no Banco Santander. As vítimas, né, assim, a minha tese é de que o crime é impossível, que não tem ardil que fomentasse, né, as pessoas a realizarem, né, as ações que realizaram, né, que são investimentos. Daí eles falaram que os clientes são acusados de pirâmide financeira, né? Contrato claro, né, assim, atividade escrita em vermelho no contrato de alto risco. E essas pessoas que têm um padrão educacional, né, de topo, né, tem pós-doutor, né, que se diz enganado, né? Não tem como, sabe? Assim, não cai no golpe do bilhete premiado, né, uma pessoa que tem boa informação, né? Vai aplicar golpe do bilhete premiado uma pessoa que não tem discernimento suficiente para compreender, né, o que está acontecendo aí. Evidentemente é um artifício, um ardil, mas no dia a dia, né? O Calil, eu vi que o penteado dele tá na moda, né, Calil? Então, por quê? Porque ele quer aparecer para a sociedade, né? Não se é casado, Calil, ou é solteiro? Eu não sou casado, eu namoro no momento. Então, você quer parecer bem para sua namorada, né? Mas você não vai mostrar as suas coisas, né? Depois, na convivência, a gente não consegue esconder, mas a gente quer mostrar o nosso lado bom. A vida é assim, né? Então, nesse meu caso, por exemplo, nenhuma das supostas vítimas foi chamadas. Todas elas foram lá porque foram indicações de pessoas que no passado tiveram bons resultados com os meus clientes. Aí veio a pandemia, né, e os caras tiveram uma série de problemas, né, de operacionais, né, queda na bolsa, um monte de coisa, né, que afetou diretamente, né? Tem perícia disso, inclusive, né? E aí, né, eles foram processados, e um, inclusive, está preso há 180 dias, sabe? Então,
sabe, assim, até assim, a gente tem que ver a condição da vítima, né? Também para que o tipo possa ser integrado, né? Possa ser formalizado, né? O tipo penal, né? Então, essas pessoas, né? A minha tese é de que essas pessoas, elas não podem ser vítimas de um ardil e de um artifício que as induza a executarem uma atividade sem a consciência do risco real que a atividade impõe. Tá? Daí, né, eu até digo, né, eu estava vendo que a probabilidade de se ganhar na Mega Sena é perto de uma a cada 50 milhões de apostas. Quase 60 milhões de apostas, 59, qualquer coisa. Né? Mas as pessoas jogam. As pessoas jogam. Né? Mas elas sabem que vão perder porque isso significa é muito perto do zero, né? 0,7 de se ganhar, né? Então se imagina lá centésimos, milésimos, milionésimos, bilionésimos, né? É muito perto do zero, né? É quase que uma certeza inafastável, né? E as pessoas jogam e a Caixa Econômica faz propaganda na TV dizendo que ela pode ficar rica. E ninguém é responsabilizado. Sabe? Aí, eu até pedi nas alegações finais, onde que está a prova de que o lucro é possível, né? Do que o lucro aventado não é possível de ser alcançado, né? Daí eu mostro outros investimentos de instituições financeiras que oferecem lucro quase o dobro, né? O cliente tinha uma fórmula que funcionou lá durante, né, um tempo e que, em razão de circunstâncias ali à vontade dele, não funcionou no outro tempo, e as pessoas, né, que assinaram um contrato de alto risco, né, e todas as vítimas dizem que sabiam que podiam perder tudo. Então, pessoal, quero agradecer mais uma vez quem acompanhou o nosso podcast até agora, você ouvinte. Quero agradecer também o professor Haroldo pelo prazer da nossa conversa. É uma grande honra receber o senhor aqui nesse nosso podcast. E também quero agradecer meu camarada, companheiro aí de jornada, o Calil. Calil, você quer passar um recado para os nossos ouvintes? Bom, primeiramente gostaria de agradecer ao nosso convidado, o professor Haroldo, por essa magnífica aula que ele deu aqui para a gente, essa exposição de forma crítica, novamente, de aspectos do nosso sistema penal. Agradecer novamente o Augusto por mais uma gravação aí de um assunto importantíssimo para quem estuda e para quem trabalha com direito penal, processo penal. Agradecer aos nossos ouvintes até o presente momento e peço para que nos acompanhem também nas redes sociais. O meu Instagram é o @crimesimples e o do Augusto é o @augustorodrigues.criminal. Legal. E, professor Haroldo, o senhor quer fazer alguma indicação de livro, filme, dica cultural? Fique bem à vontade para indicar para os nossos ouvintes. Na verdade, Augusto, em primeiro lugar, também eu queria agradecer pelo convite, e se alguém se sente honrado de participar dessa conversa, né, esse alguém sou eu, né? Quero te dizer também que me gera uma imensa satisfação ver um ex-aluno, né, progredindo assim de maneira tão efetiva, né, no desempenho das suas atividades, né, profissionais, pensando o direito, fomentando o pensamento sobre o direito, né? E dizer que o direito não se resume à legislação existente, né? A interdisciplinariedade
dos conhecimentos é fundamental para que a gente consiga exercer de uma maneira mais efetiva, né, a nossa atividade, né, de operador do direito, né, de operadores do direito. Quero agradecer também aí o Calil, né, pela forma, né, sempre gentil, né, com que me trata, né, com que desenvolve as suas atividades, né, torcendo sempre para que ambos, né, tenham um máximo sucesso, né, nas suas empreitadas, né, acadêmicas, né, da busca do conhecimento, de difusão do conhecimento. E vocês hoje são, né, influenciadores aí de respeito, né, no que concerne as questões de natureza jurídica, especialmente do direito penal, né, fomentando, né, evidentemente, o pensamento crítico, né. Eu digo sempre para as pessoas, assim, para os operadores do direito, que além das obras jurídicas, especialmente leiam, né, outras coisas, né, romances, poesias, ouçam as músicas, né, e estudem suas letras, né, sociologia, filosofia, né, e diversifiquem, né, de uma certa forma, os conhecimentos, porque fundado exclusivamente nas informações de natureza jurídica, né, nos autores jurídicos, não se vai muito longe. Tá? Tem que ter conhecimentos diversificados para que a gente consiga tirar o máximo aproveitamento, né, das nossas informações específicas sobre o direito. Então, não vou dizer, né, leia qualquer coisa, até um gibi da Mônica, muitas vezes tem um efeito positivo, com certeza, né, na formação do indivíduo. Quero agradecer, muito obrigado aí pelo convite, e sempre que precisarem eu vou estar à disposição. Agradeço, professor, mais uma vez pelo tempo que o senhor dedicou para a nossa conversa e também já reforço que as portas aqui no nosso podcast estão abertas. Sempre é um prazer receber o senhor. Sei do gabarito do senhor como profissional, como professor e advogado, e eu sou fã da sua visão crítica do direito penal, porque realmente o direito tem que ser pensado. A gente não pode ser um mero repetidor da lei ou um mero repetidor de doutrina jurídica. Verdade. Legal, pessoal, muito obrigado a todos que nos ouviram, obrigado, Calil, professor Haroldo, e um grande abraço a todos. E esse foi mais um episódio do nosso Criminal Simples Podcast. Grande abraço.